Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre sangramento após a relação sexual. O que pode causar isso? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que estão saindo por aqui. E deixa um like aqui no vídeo que me ajuda na divulgação do canal e me sigam nas redes sociais se vocês quiserem me acompanhar por lá também. Sangramento após a relação sexual. Teve uma relação, não está no período da sua menstruação, mas após a relação sexual você apresentou, foi surpreendida por um sangramento. Isso é algo bem desconfortável, principalmente se você não tem muita intimidade com o seu parceiro ou se você não tem muita intimidade com o seu próprio sangue menstrual, E existem algumas coisas que são suspeitas aí para você pensar o que pode estar causando isso. E esse é o tema do vídeo de hoje. Sangramento que está se exteriorizando ali pela vulva, ele pode estar vindo de alguns lugares diferentes. Então, pensando em anatomia, ele pode estar vindo lá do útero, de dentro do útero, como se fosse a menstruação. Ele pode estar vindo do colo do útero, que é essa saída do útero, que é onde o pênis encosta quando você tem uma penetração vaginal com o pênis na vagina. Ele pode estar vindo da vagina, que é esse órgão tubular, aonde está ocorrendo a penetração. Ou ainda ele pode estar vindo da vulva, que é a parte de fora, que no caso, se foi causado por penetração, seria provavelmente ali na entradinha da vagina, que se chama introito vaginal. Tô deixando uma imagem aqui para vocês entenderem, Então, eu vou falar algumas possíveis causas de todos esses lugares de sangramento pós-relação, mas para começar aqui o vídeo, se você começar a ter sangramento pós-relação repetidas vezes, ou se você em qualquer momento tiver um sangramento de grande quantidade, principalmente se for um sangue vermelho vivo, que suja a cama, que faz poça, procure um médico ou hospital imediatamente, porque existem algumas dessas causas que precisam ser tratadas na hora, porque pode até colocar a sua vida em risco a depender da quantidade desse sangue. Começando de cima para baixo, o primeiro tipo de sangramento que a gente vai pensar é o sangramento do útero mesmo, endometrial, Então o útero ele tem essa camada interna do útero que é o tecido endométrio, que é o que menstrua, É o que sangra quando você tem aí o seu sangramento menstrual. Esse tecido, ao longo do ciclo menstrual, ele vai crescendo, crescendo, crescendo até o final da TPM e no começo da menstruação ele se descola da parede e sai pela vagina, sai pelo útero e sai pela vagina na forma de menstruação. Esse tecido, o mais comum, o normal e esperado durante as outras fases do ciclo menstrual que não são a menstruação, é que ele fique estável e parado ali dentro do útero. Mas existem algumas condições do endométrio que pode fazer com que parte dele se solte e ele sangre um pouquinho pelo contato, pelo bate-bate ali durante uma penetração vaginal, uma relação sexual. Algumas dessas condições são, por exemplo, o uso de alguns anticoncepcionais desses que você fica muito tempo sem menstruar, como Mirena ou pílulas de uso contínuo. Então, se você usa hormônios sintéticos e você tem escapes eventuais ou esses escapes são causados pós-relação, tem uma chance bem grande de ser um sangramento endometrial, principalmente se é um sangramento em pequena quantidade e mais escuro. Então, pelo próprio chacoalhar e pelas batidas ali do pênis no útero, esse chacoalhar, se o endométrio estiver um pouco instável pelo uso desses hormônios, ele pode sangrar um pouquinho. Tem outras doenças e condições do endométrio ali que podem causar sangramento pós-relação, como se tiver um pólipo, que é como se fosse um pólipo ali crescendo dentro do útero, ele pode sangrar quando for tocado. E até usuárias de DIU, Eu falei do Mirena, mas mesmo no caso do DIU de cobre, se o DIU tiver um pouquinho mal posicionado, ele também pode causar sangramento pós-relação. Então, se você tem um DIU e você começa de repente a ter sangramento pós-relação que você não tinha, é importante checar a posição do seu DIU. Eu já tive caso de perfuração dos bracinhos do DIU, entrando no útero, que causavam sangramento em grande quantidade pós-relação e que resolveu quando tirou, porque realmente essa perfuração ficava sangrando quando chacoalhava ali com a penetração do pênis,
Descendo um pouquinho então do endométrio para a região do colo do útero, o colo do útero ele é uma estrutura que, se ele tiver saudável e normal, sem nenhuma infecção, sem nenhuma inflamação, ele não deve sangrar do nada, nem se você só encosta ali. O mais comum é que você não tenha sangramento do colo do útero, mas existem algumas condições do colo que podem fazer com que ele fique friável, ou seja, aquele tecido que só de encostar começa a sangrar um pouquinho. Você pode ter um pólipo no colo do útero, então o pólipo ele pode estar lá no útero, como eu já tinha falado no endométrio, mas ele pode estar também no colo do útero, tanto só por dentro do colo do útero, como saindo um pouquinho, e daí quando o pênis bate ali nesse pólipo saindo, ele sangra um pouco. Você pode estar com alguma infecção no útero, uma colpite, então infecções sexualmente transmissíveis como clamídia, gonorreia, micoplasma, infecções do útero, né? Tudo isso pode fazer com que o seu colo fique mais sensível, mais friável e tenha sangramento pós-relação. Geralmente, nesses casos de infecção, você pode ter associado também dor na penetração, dor quando o pênis bate no fundo, assim, junto com o sangramento, é um sinal de alerta para você pesquisar infecções. E existe uma outra coisa que pode acontecer no seu colo do útero, que daí não é uma alteração, não é uma doença, mas que pode causar sangramento pós-relação, que é a ectopia cervical. Ectopia cervical é aquela manchinha ou feridinha no colo do útero. Tem um vídeo bem completinho aqui com imagens explicando tudo sobre essa condição, que não é uma alteração. E a maioria das mulheres que têm ectopia cervical, que é algo bem comum, não vão ter sangramento pós-relação. Mas sangramento pós-relação é um dos possíveis sintomas de quem tem ectopia. Inclusive, vocês vão ver, se quiserem saber mais, né, no vídeo de ectopia, que uma das questões principais é se você deve ou não cauterizar essa ectopia. Na imensa maioria dos casos, não. Mas pessoas que têm o sintoma de sangramento na relação, às vezes essa é uma das possíveis indicações aí de cauterização da ectopia. Então, ectopia cervical, que é essa feridinha ou manchinha no colo do útero, em alguns casos pode causar sangramento pós-relação, que vai estar vindo dessa região aí, dessa manchinha, após o toque do pênis nessa parte do colo do útero. Descendo mais um pouco ainda, a gente chega na vagina. A vagina é esse órgão tubular, né? O tubo pelo qual o pênis está entrando. A vagina, ela é elástica, ela, em uma situação normal, é lubrificada, então ela vai estar molhada, né? Só que podem acontecer algumas coisas nessa vagina que podem causar sangramento pós-relação. Se você tiver com alguma infecção vaginal, tipo uma candidíase muito intensa, ou herpes intravaginal, ou alguma úlcera, alguma ferida na vagina, quando o pênis bater nessa ferida, pode sangrar um pouco e causar sangramento pós-relação. Então, infecções vaginais, alguns tipos de corrimento quando eles estão bem inflamados assim, ou feridas na vagina que você já tinha por outro motivo e foi ter uma relação, podem causar sangramento. Mas existe uma outra coisa que é agora aquela situação que eu falei que pode ser perigosa, que são chamadas lacerações vaginais. Em uma situação normal, que você está lubrificada, está excitada e você vai ter uma relação sexual, é muito raro que o pênis em si cause uma laceração na sua vagina, tipo um corte mesmo, tá? Mas é algo que pode acontecer. É claro que em situações de violência isso é mais comum, mas eu já peguei alguns casos no hospital, assim, né, no pronto-socorro, de casais que estavam num relacionamento consensual e que às vezes foi muito rápido, foi muito violento, ou não usou lubrificante e acabou causando uma laceração. A laceração, ela é um corte mesmo, né? Tipo, rasga uma parte da vagina. E a depender da localização e do tamanho dessa laceração, o sangramento pode ser em grande quantidade. E esses são aqueles casos que, se por acaso acontecer com você, você precisa ir ao hospital, que seria um sangramento em grande quantidade, vermelho vivo e que não para. Porque todos esses sangramentos que eu falei até agora, a maioria deles podem ser mais escuros ou mais vermelho vivo, mas geralmente eles vão ser em pequena quantidade. Se for um sangue que escorre pela sua perna, assim, e que você se limpa e ele continua escorrendo, você tem que procurar o pronto-socorro. Essas lacerações, dependendo do tamanho e da localização, às vezes precisa dar ponto, tipo fazer uma mini cirurgiazinha ali na vagina para fechar esse corte com pontos
dependendo aí da situação. E descendo um pouquinho mais, chegando na parte externa, né? A penetração vaginal, ela pode causar lacerações também, menorzinhas, na entrada da vagina, que é essa região chamada de fúrcula ou introito vaginal. E o principal local é esse aqui que eu tô indicando na imagem. E nesse local é comum o desenvolvimento de uma coisa que chama fissura vulvar ou vaginal, né? A fissura, ela é como se fosse um mini cortinho bem doído, bem ardido, que algumas pessoas acabam desenvolvendo pela tentativa forçada de penetração vaginal. Quando eu digo forçada, eu não estou dizendo num contexto de violência. E sim, por exemplo, você tenta ter relação, não usa muito lubrificante, tá com dor, mas tenta mesmo com dor, entendeu? Ou tipo, você tá muito contraída e tenta. Pacientes que têm vaginismo costumam ter fissuras nessa região, porque tem aquela contração da vagina involuntária e mesmo assim fica tentando a penetração meio que forçando, e isso pode machucar a pele desse lugar, desenvolvendo fissuras. Fissuras não são cortes como uma laceração que tipo do nada abriu e você tem que dar ponto. Elas são machucadinhos crônicos, então se a gente identifica uma fissura, é bem difícil de tratar, assim, precisa tratar com remédio, precisa ficar um tempo sem ter penetração para aquilo cicatrizar completamente. Senão acaba acontecendo uma situação de que tá quase fechando, você tem a relação e abre a fissura de novo. Fissura é uma coisa que talvez vocês já tenham visto, assim, sabe aquela pessoa que tem aquela feridinha aqui do lado da boca? E daí sara, mas logo depois abre de novo, daí logo depois sara e é bem ardido, assim. Isso é uma fissura, mas daí a gente tá falando aqui da fissura lá embaixo, né? Então, esses são alguns dos motivos pelos quais você pode ter sangramento pós-relação. Alguns são mais graves, alguns são super tranquilos. E, no geral, se você tem isso uma ou outra vez e nunca mais tem, provavelmente não é algo super grave que você precisa se preocupar, a não ser que seja aquele sangramento em grande quantidade que eu falei. Agora, se você está repetidamente tendo sangramento pós-relação, isso não é considerado uma coisa normal. É importante que você investigue, porque talvez você descubra aí uma infecção, ou um DIU mal posicionado, ou um pólipo, enfim, alguma inflamação do seu colo. Então é importante que você seja examinada, né? Que você pesquise aí, ou com exames, ou pelo menos indo no seu médico para ele olhar, para tentar identificar qual que é o problema aí que está causando esse sangramento pós-relação. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.